Tá bom, Filipenses 2, então, versículo 5 em diante, paramos aí com o versículo 4, né? E agora no versículo 5, Paulo ele vai se referir a Cristo Jesus. Então, lembrem que lá atrás, nos versículos anteriores, Paulo já tinha falado sobre um grupo de pessoas que estavam pregando o evangelho por discórdia, né? Tentando a, a, aí obter o mesmo reconhecimento que Paulo tinha como apóstolo aos gentios, como pregador do evangelho. Paulo estava preso, essas pessoas estavam por inveja a Paulo, né, começaram a pregar o evangelho, o genuíno evangelho, porém com uma motivação egoísta, uma motivação pecaminosa, né? E Paulo demonstra ali qual é a atitude dele para com aquela situação, para aquela ação, né? Aquela atitude daquelas pessoas, aqueles irmãos, né? Foi a atitude de que o que importa, né? O objetivo é que Cristo seja anunciado, quer por verdade, quer por pretexto, então eu me regozijo. Essa foi a atitude de Paulo, né? E depois ele continuou, nos versículos à frente, falando qual deve ser a atitude da igreja, do relacionamento da igreja, né? A atitude de unidade, onde pensamos diferentes, temos ideias diferentes, temos habilidades e talentos diferentes, até dons espirituais distintos. No entanto, nós precisamos viver unidos, né? Viver em uma unidade, viver como um único corpo, porque somos o corpo de Cristo e em Cristo precisamos então encontrar essa unidade, viver essa unidade, buscando os interesses do próximo e não o meu próprio interesse, tendo em vista o que é do outro e não propriamente o que é meu, fazendo as coisas por humildade e não por vanglória ou partidarismo, tá? No versículo 5, então, ele vai agora dar o exemplo supremo, que é Cristo Jesus, como o nosso exemplo supremo. E ele começa dizendo o seguinte, versos 5 até 11, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, né, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, Paulo começa no versículo 5, né, falando sobre um determinado sentimento em Cristo Jesus. E nós devemos, Paulo diz, né, exorta que os cristãos, né, aqueles irmãos em Filipos e nós também, precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, né? Precisamos imitar o sentimento de Cristo Jesus, fazer igual, né? Eu quero ler o mesmo versículo na versão NVI, tá bom? Porque aqui na NVI, o termo que nós lemos aí como sentimento, ele foi traduzido diferente, ficou melhor, ficou mais preciso, tá bom? Ele diz o seguinte, o mesmo verso, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, aqui na NVI, eles usaram a palavra atitude, que ela é mais precisa para o que nós temos aqui no original grego. Por quê? Porque atitude, diferente de sentimento, né? A atitude, ela está ligada com a ideia de uma postura, a ideia daquilo que nós podemos observar na postura de alguém, e essa postura ela é fruto de um conjunto de questões interiores do indivíduo. Como assim? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, todas essas coisas, né, as coisas que nós valorizamos, ou seja, os nossos valores, todas essas coisas, de alguma maneira, elas impulsionam para uma postura, para um determinado comportamento. Então, você tem uma atitude, de maneira que a atitude é, ela não apenas fala do comportamento em si, mas também não fala apenas do sentimento, como a atualizada traduziu, né? Falando do sentimento de Cristo Jesus. Então, a ideia aqui, ela abrange mais, ela na verdade, ela tem como foco o indivíduo como um todo, a atitude do indivíduo que o leva a um comportamento baseado em toda uma questão interior, seus sentimentos, seus desejos, seus pensamentos, suas ações, suas emoções,
todo o nosso interior ele está nos impulsionando a um determinado comportamento. Então, nós temos uma atitude, tá bom? Então, o que Paulo está falando é isso, nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Ou seja, antes de existir um comportamento de Cristo, antes de existir as ações propriamente dito de Cristo, existe questões interiores que levaram Cristo às suas ações, por isso a atitude. Da mesma forma, nós precisamos fazer a mesma coisa. E muitas vezes nós cristãos nos focamos demais apenas no comportamento, apenas nas ações que precisamos ter. Como, por exemplo, o foco maior em que o cristão deve ir para o culto domingo. Isso é um comportamento. O cristão ele não deve, né? O comportamento aí do que não se deve fazer também. O cristão não deve beber, o cristão não deve fumar, o cristão não deve ir alguma coisa. Ou então o cristão deve fazer determinada coisa. O cristão faz isso, comportamentos. E muitas vezes a gente acaba por enfatizar tanto o comportamento que a gente se esquece que o comportamento ele é fruto de algo anterior. O comportamento é fruto de algo no nosso interior, no nosso homem interior, no nosso coração. E o que Paulo está demonstrando aqui é que nós precisamos ter a mesma atitude e não apenas o mesmo comportamento. Ou seja, a mudança precisa acontecer dentro de nós para que depois essa mudança interior produza comportamentos coerentes com Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Cristo Jesus? E aí Paulo começa a discorrer sobre isso, começa a explicar qual é a atitude de Cristo Jesus. Pois ele, né, Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, a primeira coisa que Paulo estabelece aqui, o começo da humildade de Cristo, tá? Inicialmente, Cristo, ele subsistia, como ele coloca aqui, né? Ele existia na forma do próprio Deus, tá bom? Nós sabemos que Cristo Jesus é o próprio Deus e aqui há o cuidado, nós precisamos ter o cuidado de não olhar para esse texto e acabar entendendo de maneira errada que Jesus deixou de ser Deus, tá bom? Na verdade, o que Paulo está mostrando não é que Jesus deixou de ser o próprio Deus, pois ele é e continua sendo o próprio Deus, mas o que Paulo está mostrando é que ele se esvaziou desse direito de ser o próprio Deus. Ele se humilhou, não deixando de ser ele próprio, ser o próprio Deus, mas se colocando na posição de como se não fosse, se esvaziando da posição, de maneira que, olha o que Paulo fala, pois ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como algo que ele deveria se apegar, o ser igual ao próprio Deus, ou seja, ele não julgou aquilo como algo que ele não poderia abrir mão de determinada forma, se esvaziar daquele direito de ser o próprio Deus. Então, ele começa aqui um processo de humildade de Cristo Jesus, que Paulo vai listando para nós, de um status onde ele é o próprio Deus, subsistindo em forma de Deus, tá bom? E ele vai se humilhar agora à forma de homem, à forma de servo, vai morrer, e isso é o que Paulo vai mostrar para nós da humilhação de Cristo aqui. Então, ele não julgou o ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar a tal ponto de que não pudesse abrir mão desse direito de alguma forma. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Então, olha só, ele subsistindo em forma de Deus, ele assumiu a forma de homem. Então, partindo de um status de existindo em forma de Deus, ele se faz agora em forma de servo e de homem, como o texto nos coloca. Então, os homens são servos de Deus, mas agora o próprio Deus se faz como um homem servo. Então, é isso que o texto de Paulo está nos mostrando sobre a humildade de Cristo Jesus. E aí ele continua, né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Em forma de homem, assumindo a forma em forma de Deus, assumindo a forma de homem como servo, e agora não apenas isso, mas ainda se rebaixando de certa maneira aí, abaixo do próprio homem, ou seja, ele morre. Ele morre, ele é obediente até a morte,
ou seja, ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e ainda pior, uma morte de cruz, que dentro do contexto romano que nós temos aqui, era a morte uma das mortes mais vergonhosas que se tinha. Então, Cristo Jesus se submeteu a esse tipo de morte, morte e morte de cruz, com um determinado objetivo, a algo que Jesus está fazendo e deseja alcançar. Mas percebam, o foco de Paulo aqui é na atitude de Cristo Jesus. Ou seja, todo esse comportamento de Cristo Jesus de deixar a sua forma de Deus, ser reconhecido em figura de homem como um servo, de morrer em morte de cruz, todo esse comportamento de Cristo Jesus é fruto de algo maior, de algo interior, certo? Por isso que ele está falando de atitude. Então, ele diz que a atitude de Cristo Jesus nesse texto é uma atitude de humildade, tá bom? De humildade, de alguém que não julga a si mesmo superior aos outros, apesar de nós sabermos que Cristo Jesus é superior a todos, por ser o próprio Deus, mas ele não se coloca, ou ele não exige, ele se esvazia, né? Como coloca o termo aqui, ele se esvazia disso, se humilhando se humilhando e se fazendo como um de nós e ainda morrendo, e ainda uma morte humilhante, uma morte vergonhosa diante dos homens até, uma morte vergonhosa, uma morte de cruz, tudo isso por obediência ao Pai, como ele coloca no versículo 8. Então, a atitude de Cristo Jesus é uma atitude de obediência que leva a um comportamento de obediência. E muitas vezes a gente foca, né, apenas no comportamento de obediência e não na atitude de obediência. Percebe a diferença? Nós precisamos ir à igreja. Não, mas espera aí, qual é a atitude de ir à igreja? O que vem antes que deve motivar alguém a ir à igreja, a ir ao culto, a ser frequente na igreja? E muitas vezes o nosso foco é no comportamento e não na atitude como um todo, né? Verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Tá bom, diante da atitude de Cristo Jesus, né? O Filho, a atitude de obediência, de humildade, a atitude de exercer e fazer a vontade do Pai aqui. Diante de toda essa atitude de Cristo Jesus, o texto nos diz que o Pai, Deus, exaltou a Cristo sobremaneira. Ou seja, Cristo se humilhou, mas o Pai pega Cristo e exalta a Cristo de uma maneira, né? De uma maneira que lhe dá um nome acima de todo nome. Ou seja, não há nenhum outro ser, não há nenhum outro indivíduo que tenha que seja exaltado tal como Cristo, que tenha a posição de Cristo, que tenha a glória e o louvor de Cristo. E percebam, o texto começa falando de Cristo nessa posição de glória, nessa posição exaltada, acima do homem, acima de qualquer ser, vivendo, né, subsistindo em forma de Deus, como o texto coloca, e o próprio Cristo se humilha, ao ponto da morte de cruz, mas aí o Pai pega Cristo e o exalta novamente acima de qualquer nome. E percebam, não é Cristo, não é Jesus que se exalta, mas o Pai o exalta. E muitas vezes o perigo é de nós buscarmos uma exaltação própria, uma glória própria. Por isso que no texto anterior, que nós estudamos na semana passada, Paulo falou sobre a vanglória, né? Sobre uma glória vazia que os homens buscam, né? O reconhecimento das pessoas, buscam a glória diante dos outros homens, buscam a autoridade acima das outras pessoas, um tentando ser melhor que o outro, um tentando ter mais status que o outro, mais poder que o outro, e esse mundo de competitividade que há. Mas percebam, Deus exaltou a Cristo Jesus não porque Cristo Jesus ele foi sendo melhor do que as outras pessoas e subindo, não. Na verdade, Cristo Jesus ele desceu, ele se humilhou, e ao se humilhar, Deus o exaltou. Deus o exaltou. E nós precisamos aprender com o exemplo de Cristo Jesus, e a atitude precisa ser a mesma. Nossa atitude precisa ser a mesma. A atitude do cristão precisa ser uma atitude de obediência humilde. Obediência humilde ao Pai, à vontade do Pai. Sabedores e certos de que um dia nós estaremos com Ele, seremos juntamente com Cristo, né, como seu corpo, exaltados em Cristo Jesus.
Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, note, Deus estabeleceu a Cristo Jesus como o nome acima de todo nome, o exaltou desta forma. E percebam, para que ao nome de Jesus, para que esse nome acima de todo nome, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. De maneira que nós podemos entender nesse texto que em um determinado momento da história, em um determinado momento da eternidade, todo joelho irá se dobrar diante de Cristo Jesus. Todo joelho irá se dobrar diante de Cristo Jesus. Ou seja, não é uma escolha necessariamente, mas é a verdade, a certeza de que um dia toda a criação, um dia todo joelho irá se dobrar e se submeter ao senhorio de Cristo, quer queira, quer não, tá? Ou seja, existirão aqui pessoas que não creram em Cristo Jesus e que serão condenadas ao inferno, né? Como nós entendemos pelo entendimento das Escrituras como um todo, mas mesmo estes, um dia eles se dobrarão diante de Cristo Jesus, se submetendo, né? E assumindo que Jesus é o Senhor. No entanto, será tarde demais. Esse texto é um pouco diferente, por exemplo, de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, há um texto ali muito conhecido também, versículo Apocalipse 5, versículo 9 e 10, né? E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdote e reinarão sobre a terra. Nesse texto está falando sobre os salvos, está falando sobre aqueles que creram em Cristo Jesus. E estes estão submetidos a Cristo Jesus, e ele diz, né, que a gente de toda tribo, língua, povo e nação. Quando nós olhamos aqui no versículo 11 agora, né, que fala, verso 10 falou, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra vão se dobrar diante de Cristo Jesus, certo? Versículo 11 ele completa a ideia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas nesse texto é um pouco diferente do texto de Apocalipse, onde fala que Deus comprou os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Lá em Apocalipse está falando do povo de Deus, dos que creram em Cristo Jesus e que se tornaram seu povo por causa disso, pela fé. Mas aqui no versículo 11 de Filipenses 2, nós temos aqui um grupo misto, mas um grupo misto que toda língua um dia irá confessar que Cristo Jesus é Senhor. Todo joelho um dia irá se dobrar e se submeter a Cristo Jesus. No entanto, aqui há um grupo misto de povo de Deus e os que não são povo de Deus. De gente que creu em Cristo pela fé e por isso é justificado, de gente que não creu em Cristo, não depositou a sua esperança, a fé em Cristo e por isso estão, de fato, condenados a estarem separados de Deus eternamente, mas mesmo assim irão confessar e se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Que segurança nós temos de entender essa verdade, de que um dia toda língua e todo joelho vão se submeter a Cristo Jesus, quer queiram, quer não, porque Ele é o Senhor de toda a terra, mas que hoje nós, dia após dia, devemos buscar a atitude de obediência ao nosso Senhor por amor a Ele, entendendo que nós já somos justificados pelo sangue de Cristo, entendendo que é por amor que nós precisamos imitar o nosso Senhor e ter a mesma atitude que Ele, de humildade, de obediência, buscando dia após dia esvaziar de nós mesmos, dia após dia esvaziar de quem nós somos, né? Quando a gente compara Cristo, né, se esvaziando de ser a forma de Deus para se humilhar até uma morte de cruz, e comparamos conosco, quem nós somos, né? Quem nós somos do lado de Cristo, subsistindo a forma de Deus, quem nós somos, mas muitas vezes a gente quer fazer o efeito reverso de Cristo, né? Em vez de nos humilharmos, a gente quer se exaltar, e Cristo está lá em cima se humilhando, a gente está aqui embaixo querendo se exaltar. Mas a nossa atitude ela precisa ser a mesma de Cristo Jesus, uma atitude de obediência humilde ao Pai, entendendo que um dia nós reinaremos em glória com Ele. Nós hoje já dobramos e devemos dobrar os nossos joelhos
confessar a Cristo Jesus com a nossa boca, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, sabedores de que um dia Ele vencerá todos os inimigos como tem feito e que um dia Ele retornará e nos levará para a glória, onde nós reinaremos com o Senhor de toda a terra.